Olá, sejamos todos... Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final dessa dica, aquela dica flash, para de repente você tá procurando algum programa para o fim de semana, ou se já está assistindo isso depois de outros dias, já deve estar, os filmes já devem estar nos streams também, pode ser para o fim de semana, para quarta tarde, para quinta-noite, segunda, você faz o seu tempo, o seu horário. Hoje em dia, graças a Deus, a gente pode fazer a nossa escalação do cronograma. Tem que ser rápido. Então, eu sou o Beto Ribeiro e este é o especial Dica de Filmes. Dica de Filmes Flash. Até mudei, porque eu falo sempre dicas de série, então eu trazendo muito mais filme. Então já mudei agora para dica de filme e eu mudo. Eu sou uma metamorfose ambulante, como já cantou Raul Seixas, e triste daqueles que não mudam de opinião, não mudam de pensamento, não mudam de cabelo. Eu mudei, né? Fui obrigado. Tô com saudade do meu franjão, mas depois ele volta. Seguinte, eu vi um filme muito bom que eu queria indicar para vocês, que está sendo indicado ao Oscar para melhor filme, melhor atriz. Eu tenho diversos prêmios, com toda razão, sendo indicado agora, que é o Anora, ou Anora. É um filme que eu batizei ele de A Linda Mulher dos Anos 2020, porque traz a história de uma prostituta que não é prostituta, é uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos, você não pode ser prostituta. É crime, não, a prostituição é crime. Então, claro que vão se criando formas de fazer esse universo do sexo, que dá muito dinheiro, e você se torna, então, a garota dançante, a garota não sei das quantas. A prostituição é assim. A Nora, que é o nome da personagem principal, é uma daquelas garotas que nessas boates que tem nos Estados Unidos, aquelas coisas de polidense e tudo mais, ela diverte os rapazes fazendo danças eróticas com eles vestidos. E eles não podem tocar ela se ela, inclusive, não permitir, mas não pode haver o sexo. E ali eles vão colocando dinheiro, claro que é um dinheiro já acordado, que tem que ser pago, e vão colocando dinheiro nas calcinhas das meninas e tudo mais. Isso é prostituição? No Brasil, a prostituição não é crime, a exploração sexual é. Então, por isso que o cafetão é o criminoso da história. Ali, existe exploração sexual? Ela tem que dar uma parte para o dono da boate. Então, é aquela história, né? É crime, mas daí se dá-se um jeito das coisas conviverem sem serem crimes. Inclusive, ela é muito apontada, muitas vezes fala prostituta, ela fala, não sou prostituta, sou garota não sei o que lá. Então, a Nora é uma moça de 25 anos que vive essa função. E ela está muito tranquila, muito bem, muito leve, muito feliz na escolha que ela teve. O filme não traz a história dela. Você não sabe por que ela se tornou aquela moça. Afinal de contas, ela é uma moça de 25 anos. Ela vem de uma família russa, então ela fala um pouco de russo, isso é importante para a personagem. Mas, tipo, ela mora com a irmã, que não é prostituta, desculpa, tô falando prostituta, que não é a garota que dança no polidense, e numa casa de uma situação ruim financeira. Não entendo muito como, por quê? Ela aparece dançando em uma noite só, ela deve ter feito uns $1.000 e poucos. Se ela fizer mais umas 8, 9 noites assim, ela está falando de $10.000 por mês. $10.000 por mês é um belo de um salário. Um belo de um dinheiro, em qualquer lugar do mundo, até em Nova York. Porque ela mora numa situação tão ruim, vamos dizer assim, fica também a grande pergunta. Ela manda dinheiro para a família? Você não sabe. É um filme que ele peca nisso. Você não tem conhecimento muito profundo das personagens do seu passado, que fizeram desse passado o seu presente. Mas o que eu chamo de Uma Linda Mulher? Porque lembra lá atrás, quando a Julia Roberts fez, ela inclusive também foi indicada ao Oscar por Uma Linda Mulher, que foi um filme, uma comédia romântica daquela época da década de 1990, que o Richard Gere chega, ele vira meio que o príncipe encantado, só que ao invés de ser no cavalo branco, é numa Mercedes branca, vamos dizer. E tem toda aquela história, tal, não sei o que lá, é fantástica, quando ela se transforma, sai daquelas roupas mais, né, para se tornar uma mulher mais da sociedade, isso aqui. Nesse filme, não se trabalha nesse lado, isso eu achei interessante, ela se mantém. A sensação que se tem é que a Nora gosta do trabalho que ela exerce. Dentro da boate, tem só uma rixazinha que ela tem com uma mulher, lá, uma mulher mais velha,
mas você vê que é uma rixa, mas não é uma rixa que vai acontecer muita coisa. E ela, dentro dessa boate, ela se diverte, ela tem os clientes dela, ela faz mais clientes, ela faz dinheiro, ela é amiga das meninas, as meninas são amigas dela. Tal. Nesse universo, vai aparecer ali um garoto que é um russo. E é um garoto de 21 anos. Claramente, um garoto com muito dinheiro, um garoto com muita facilidade na vida de poder errar e papai e mamãe apagarem seus rastros. É, para mim, um homem de 21 anos, porque para mim, 21 anos é um homem, mas com alma de adolescente, ou seja, um bobalhão. Com esse advento do bobalhão, ele é meio encantadorzinho, mas ele é tipo daquele cara que ri alto. É uma criança, ele continua sendo um adolescente de 12, 13 anos. Só que com a sua sexualidade toda plena a vapor. E muito interessante que mostra que é aquele menino do sexo, já muito viciado em pornografia, então o sexo para ele dura 4 minutos, no máximo. E ele meio que se encanta pela Nora, ela é uma menina divertida, muito bonita, e que fascina ele, inclusive nessa parte sexual. E ele propõe para ela se ela não quer ser a exclusiva dele por um tempo que ele vai estar nos Estados Unidos. Ela fala que sim, ela vai até a casa dele. É uma mansão, é uma mansão que eu acho feia, mas é um problema meu. Você pode achar lindo, tá tudo certo. É uma mansão bem estilo, olha como eu sou trilhardário, sabe aquela coisa? Por dentro e por fora. Não é uma casa que fala, nossa, que bom gosto. Não, é uma casa assim, olha como eu tenho grana. Ela chega nessa casa com ele, percebe que ele tem muito dinheiro. Na verdade, ela ainda vai para fazer um programa com ele. E aí ele pega e ele propõe pra ela ficar com ele. E ele fica o tempo inteiro jogando videogame, bem criança. Transa e joga videogame. Transa e joga videogame. E fala bobagem, porque ele não tem responsabilidade na vida dele. E vai se tornando... O filme, ele é muito... assim, o trabalho que essa menina fez de atriz é absurdamente fantástico. A entrega que ela fez pra essa personagem é dificílimo. É uma atriz completa. Ela é uma moça muito nova ainda. A minha sugestão para ela é que ela não ganhe o Oscar, porque todas as moças muito jovens que ganharam o Oscar tiveram problemas nas suas carreiras depois. Vídeo a garotinha lá do piano, esqueci o nome dela. Gente, eu não lembro com o nome, não adianta. Ela estava lá, a menininha que fez o piano, que ganhou com, 10 anos de idade. Ela só foi voltar no True Blood, na HBO, 20 anos depois. E ela não conseguiu mais. Ela tem um Oscar, mas ela não... Entendeu? Tem aquela outra coisa do lutador lá. Ela demorou muito tempo para voltar. Porque você se torna muito nova com o Oscar, teu cachê já sobe demais. Você acha que vai todo mundo ficar te ligando, ninguém te liga. E você fica com aquela coisa, eu tenho um Oscar, mas tem o quê? A carreira é necessária, inclusive, para você poder chegar. Eu acho que a maturidade ela é sempre muito interessante em muitos aspectos. E se ela ganhar, é digno. Para mim, a Fernanda Torres é a melhor atriz das 5 indicadas. E não é uma opinião de brasileiro, é de uma opinião de uma pessoa que veio do universo audiovisual e do qual eu ainda participo. Que eu já vi muita coisa. Eu gosto dessa história de Oscar, por isso que eu estou trazendo aqui. E eu estou trazendo essa história porque tem esse comportamento humano da garota que vai buscar no sexo a forma de viver, mas vai gostar. A sensação que você tem o tempo inteiro é de que ela não tem problema e nem problematiza a sua profissão. Que é digno, justo, correto, por mim, cada um faz o que quiser da sua vida. Não matando, não torturando, não fazendo o outro fazer coisa que você não quer, não dopando ninguém, faz. Tá fazendo mal a ninguém? Tá dentro da lei? Tá ok? Então, beijo pra você. Seja feliz. Com o que você quiser ser. E essa relação que ela vai tendo com esse garoto vai se tornando mais prazerosa, inclusive, para ele. Porque ela, inclusive, ensina ele a fazer sexo. Porque é o menino que fica no vídeo pornô o dia inteiro. A cada 4 minutos vai lá e escolhe outro vídeo. Né? E joga um videogame no meio. Com muito testosterona e muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele pega, vai para Las Vegas, volta para Las Vegas, eles dão uma romantizada, eles ficam um romance. Dá 30 a 35 minutos, você fala, tá bom, e aí, o que vai acontecer? Beleza, tá divertido, já entendi a personagem, sem entender a história dela, porque você não me trouxe. Ela descobre, inclusive, ele conta que ele é filho de um trilhardário russo, que ele tem que voltar, é a última semana de brincadeira da vida, porque quando ele voltar ele vai trabalhar na empresa do pai, porque o pai já percebeu que o menino é um mimado, inclusive pela mãe.
O pai, ele vai aparecer, ele é inclusive mais velho, e a sensação que se tem é que ele não concorda com a educação dada para o filho dele, que foi a escolha da mulher dele. Ele ri muito quando essa moça, essa nora, for entrar em embate. Mas você tá lá, eles vão para Las Vegas, chegam em Las Vegas e bebem, e dançam, e transam, e bebem, e dançam, e transam, e gritam, e riem, e fazem, e pegam, e põem o óculos, e compram roupa tal, ele compra roupa para ela tal. E ele pede ela, óbvio, em casamento. Todo o roteiro completo. Você já está esperando que isso aconteça. Mas é óbvio que o menino, mimado aquele, ele não tem voz ativa em absolutamente nada. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Mas ela está no jogo. Ele põe um anel de, sei lá, $1 milhão no dedo dela. O cartão de crédito dele passa. Ele casa. Em Las Vegas, é uma certidão de casamento. Quando as pessoas começam a descobrir que ele casou, você vai conhecer que os pais estão na Rússia. Esse menino está nesse palacete do dinheiro do pai e da mãe, mas ele tem tutores dele aqui. Tutores dele lá em Nova York. E aquilo vai seguindo. E os tutores é que tem que cuidar. Daí eles ficam desesperados, eles descobrem que o cara casou. Aí, gente, vai virar uma comédia quase pastelão, mas no melhor dos sentidos. Eu gargalhava, porque você consegue ter uma junção muito boa de 3 personagens, que é a Nora, um capanga 1 e o capanga 2. Parecem os 3 patetas. É uma coisa. E ela fala. Ela é muito espontânea, ela é muito verdadeira nas suas palavras. E ela começa a ter uma coisa. E eles querem anular o casamento, os pais deles vão chegar, e quando chega a mãe, é assim, chegou a Odete Roitman russa, né? Que ela é a mandona. E ela entra em embate com a pseudo-nora, e o pai do menino gargalha de ver a mulher dele sendo combatida por uma garotinha de Nova York que trabalha no mundo do sexo. E vão acontecendo coisas ali, é óbvio que esse menino... então o menino é um bundão. Nossa, quando esses capangas chegam, esse menino foge. E eles têm que achar esse menino. E eles vão pela noite de Nova York descobrir onde esse garoto tá. Acontece tanta coisa. E óbvio que tem um dos capangas, um bonitão de olho azul lá, ele meio que se encanta, você percebe o encantamento pela Nora, você até torce muito pra esse casal, porque você fala, ela combina com esse cara, não combina com esse menino bobo. Só que ela tá casada. Ela tenta assim, então eu quero dinheiro. Acha que assim, tá bom, é $1 milhão eu quero. O cara fala, a mulher fala, você não quer nada. Você não quer nada, porque se você não assinar agora essa anulação desse casamento, a mãe dele fala, eu vou atrás de toda a sua família. Eles são, afinal de contas, a sensação que você tem é que eles são da máfia russa. Você não sabe, você também não sabe de onde vem esse dinheiro desse garoto, ele apenas mostra pra ela. A gente aqui tem pouca informação das personagens ali. Então você tem que se fechar na história só que está sendo contada. O final, não vou revelar tudo, mas o final, ele é extremamente... Você sai de uma coisa, ele faz... Rafs, a cena final. É uma cena muito impactante, porque você percebe que, na verdade, o quanto que aquela moça... O tempo inteiro que estivemos com ela nos enganou, ela não é tão feliz, ela não é tão inteira, ela não é tão dona do mundo, ela não é dona nem dela. O quanto que aquilo que nós vimos com esse russo, o quanto que aquilo já foi repetido na vida dela. E o quanto que ela tem um buraco tão grande de carência afetiva, e o único modo que ela conheceu de completar essa carência é através da profissão dela no sexo. Então tem uma virada final que você olha e fala, meu Deus, como essa menina é triste. Então esse é a Nora, vale a pena assistir, é um filme, mas assim, gente, tem cena de sexo, tá? Tem cena de nudez, não gosta, não vê. Mas não vai dizer que não pode ser feito, porque tem tudo função ali, não existe, chegou a pelador, não, tá pelador, não é isso, existe uma porquê da garota estar pelada. Eu não gosto de filme gratuito, de nudez gratuita, é chata, porque você não tá querendo mostrar o quê? Ali tudo tem função, tudo. Então isso é a Nora. Eu vou falar rapidamente de um outro filme que está sendo indicado para ator e ator coadjuvante, que é O Aprendiz, que fala da história do Donald Trump, não como político, mas como um homem de negócios, criando a empresa dele. Você vai ver como como se moldou
um executivo de extremo sucesso, que ninguém pode falar que não, e ele é um executivo de grande sucesso. Trump Tower, que eu digo, em Nova York, que, né? Aliás, você vai descobrir, inclusive, que é graças ao Trump que Nova York ela tem uma virada forte de capital do mundo. É também graças a ele, é ele que percebe, ele que investe em bairros decadentes e transforma os bairros em alto valor agregado, porque, inclusive, ele era conhecido como o rei de Nova York, na década de 90 inteira. Ele era meio que o príncipe de Nova York, eles tinham uma coisa de realeza. Você vai ver as casas dele, a história com a Ivana Trump, a primeira mulher dele, com os filhos. É uma coisa muito interessante de como você se desenvolve também como empresário e como você é desenvolvido por alguém. Os atores são fantásticos. Se eles ganharem de ator, eu digo que é a melhor interpretação. E não estou aqui falando de direita, esquerda, nada, estou falando do filme, chama O Aprendiz. E não é à toa que chama Aprendiz, porque o Donald Trump era apresentador do programa Aprendiz. Ali você vai ver ele como um aprendiz. Então é muito bom o filme, até quem trabalha no mercado corporativo, você reconhece muitos personagens com os quais você deve trabalhar até hoje, com os quais eu trabalhei um dia também. Então é isso, são essas duas dicas de série, os dois filmes que estão sendo indicados ao Oscar de 2025. Se você achou isso daqui em 2080, deve estar lá no streaming qualquer, procure e acha, tá? Porque vale a pena. Eu não vou estar aqui. Vou estar aqui com você, porque o YouTube não acaba. Mas 2080 é muito difícil eu estar daqui 60 anos. Eu estou com 50, eu não vou estar com 100, nem quero estar com 110. Então, você está aí em 2080, escreve aqui, como é que está 2080? Para a gente saber como é que está essa história. Se você veio do futuro, já põe aqui para a gente já se preparar para saber como que estaremos lá quase terminando o século XXI. Então, um beijo para vocês, até já, tem vídeo todo dia, toda hora, a gente chega aqui. Até já.